Bom, após a obtenção da matéria-prima, esse material é trazido para cá, para o Laboratório de Química Orgânica, onde serão retirados os extratos desses vegetais. Quem vai falar um pouco mais para a gente sobre essa fase é a Ana Lúcia, e ela é doutoranda em Química Orgânica. Inicialmente, nós fazemos uma triagem desse material vegetal. Então, nós separamos as folhas dos galhos, né, para poder fazer a obtenção. E aí, o que nós fazemos? Levamos até a estufa de ar circulante para que a amostra seja retirada a água, né, e, em seguida, nós trituramos o material vegetal. Esse material vegetal ele é colocado em contato com o solvente orgânico para que seja extraído, feita a extração do extrato. Bom, o Felipe, ele é doutorando em biotecnologia e vai falar para a gente sobre o processo de maceração, antes citado pela professora Ana Lúcia. Bom, o processo de maceração é simples. Qual é o propósito do processo de maceração? É obter os compostos de meu interesse. Por exemplo, aqui está o solvente hexano. Então, eu adiciono esse solvente aqui nesse frasco, nesse Ellermai, para quem não conhece. Então, eu deixo em repouso, em contato, o solvente em contato com a minha amostra por 7 dias. E após disso, eu venho para essa máquina aqui, chamada de roto-evaporador, onde eu faço a minha concentração do meu extrato para obter, como já foi mostrado anteriormente, esse potinho aqui, ó, por exemplo, esse daqui. Ó. Esse daqui é a amostra, é o extrato já concentrado, tá bom? Essa máquina tem a função de evaporar o meu solvente orgânico e deixar só a minha amostra. Tá bom? Então, basicamente, é isso. Então, tem outro processo que provavelmente vai ser falado mais adiante, que é o processo ultrassom. Qual é a diferença entre o processo ultrassom e maceração da forma tradicional? O processo ultrassom vai diminuir o meu período de tempo. Ao invés de ter 7 dias, eu vou ter em 3 horas o meu extrato. Então, já levo em 3, no máximo 3 a 6 horas, pego aquele meu extrato e levo novamente para o roto-evaporador. Bem, depois que nós recebemos os extratos, eles vêm parecendo uma pasta, na verdade, para a gente. Então, a gente vai fazer a diluição deles em uma solução padrão, que já é uma técnica que a gente já usa um pouquinho antiga. E nós selecionamos micro-organismos com os quais nós trabalhamos para testar o efeito antimicrobiano desses extratos, ou seja, se eles vão conseguir combater esses micro-organismos e inibir o crescimento deles. E a gente usa, uma das técnicas que a gente usa é a técnica de disco de fusão, que é uma plaquinha com meio de cultura, onde a gente vai identificar os extratos que a gente vai estar utilizando, um controle positivo e um controle negativo, que é justamente para ver se realmente vai haver algum tipo de inibição. Só lembrando que esses extratos vegetais são das plantas, certo? De plantas, são feitos de plantas, que é o nosso padrão que a gente utiliza no laboratório. E o que a gente vai fazer? Aqui é o meio de cultura com micro-organismo. No caso, aqui a gente vai estar utilizando a cândida novamente. E você aplica essa quantidade? Na placa com meio de cultura. Meio de cultura próprio para o crescimento desse micro-organismo. Porque apesar de tudo, nós estamos fazendo a técnica, né, nós temos que nos preocupar também com o crescimento desse micro-organismo, com o bom desenvolvimento dele. Senão ele pode dar alguma alteração na própria técnica. Feita a distribuição, a gente coloca o suave, que é o caso o cotonete, num becker com álcool, a mesma coisa que a gente fez com a ponteira. Aí a gente começa a trabalhar com os extratos. Aqui são disquinhos que a gente faz com papel filtro. Aí, no caso, a gente vai considerar esse extrato, o extrato 1. A gente vai fazer todos os extratos, no caso, e aí nós levamos até a estufa a 37 graus por 24 horas. Depois disso, a gente vai observar se houve crescimento na placa do micro-organismo e se ao redor do disquinho houve a formação de um halo, ou seja, uma parte onde não houve crescimento ao redor desse disco, que é indicando que houve alguma atividade inibitória desse extrato em relação a esse micro-organismo. E nesse crescimento você já consegue perceber se já existem substâncias antimicrobianas nesse extrato? Uhum. Quando cresce o micro-organismo, antes de dar 24 horas, na verdade, porque a gente fica acompanhando na estufa como é que está acontecendo esse crescimento, se houve a distribuição, ficou boa,
se tivemos algum problema ao longo do procedimento. Então, a gente fica acompanhando durante as 24 horas na estufa. E a gente já observa a formação do halo e o micro-organismo não consegue crescer dentro desse halo, porque a técnica, como é disco-difusão, o extrato ele vai se difundir nesse meio de cultura e vai conseguir inibir o crescimento desse micro-organismo. Então, é uma atividade inibitória. Quando você obtém esses micro-organismos, como é que é daí para frente? Quando a gente obtém essa atividade inibitória, a gente faz um outro teste, que é um teste de microdiluição, onde a gente vai pegar concentrações diferentes desse extrato e inocular no micro-organismo uma plaquinha padrão com 96 poços, e a gente vai observar qual é a menor concentração desse extrato que a gente vai conseguir que a gente vai obter desse extrato para que ele consiga inibir o crescimento desse micro-organismo. Ismael, a gente considera que os principais resultados desse projeto, que já vem aí de algum tempo, né, é a formação de recursos humanos. Na verdade, nessa área, a previsão é de que esses projetos realmente durem muito tempo, porque até você chegar no isolamento de um composto ativo, né, e desenvolvimento de produto, realmente são projetos de longo prazo. A gente tem aí mais de 20 espécies de plantas já estudadas, com cerca de 7 ou 8 espécies bastante promissoras, né, com atividade comprovada contra bactérias patogênicas. Mas o principal mesmo que a gente tem visto aqui, a maioria dos nossos bolsistas, cerca de 90% dos ex-bolsistas de iniciação científica, eles estão fazendo mestrado ou doutorado, alguns já concluíram, né? Então, a gente considera que essa é a principal contribuição desse grupo para o nosso Estado, principalmente, né, da formação de recursos humanos para continuar atuando nessa área de biotecnologia e de uso da biodiversidade, que pode gerar recursos aí no futuro, aí a médio e longo prazo. Nesse processo, claro, a gente tem que agradecer o apoio imenso, né, do CNPq, da FAPEAM, contribuindo com auxílio pesquisa aos projetos, contribuindo com as bolsas de iniciação científica e, mais recentemente, o programa de educação tutorial, que é o grupo PET de biologia, que funciona aqui no IFAM desde 2010. Então, essa é a principal consideração que a gente poderia colocar sobre esses projetos. Eu tenho que fazer um convite também aqui. Lembrei o convite para o congresso, 4º Congresso de Diversidade Microbiana da Amazônia, que vai ser realizado aqui no IFAM, a partir do dia 1º de setembro até o dia 5. E no primeiro dia, né, justamente o dia 1º de setembro, vai acontecer um workshop específico sobre antimicrobianos e antibiofilmes, que é uma atividade da rede brasileira de biofuncionalização de superfícies, que é um programa da CAPES também, da Rede Bionorte. Oi, aqui quem fala é o professor Genilson Pereira Santana, da Universidade Federal do Amazonas. Eu trabalho no projeto de limpeza dos igarapés. Para isso eu estou utilizando solo, né? Aqui a gente está vendo o solo bem vermelho e o produto que nós conseguimos tirar dele, que é um produto branco, uma argila. Nosso objetivo com esse projeto é limpar os igarapés. Por exemplo, nós queremos tornar o igarapé do 40 com peixes novamente, né? Então, por isso é que nós extraímos essa argila e vamos utilizá-la para que o peixe volte ao igarapé do 40. Vimos o estudo de um grupo de pesquisa que tenta comprovar se algumas plantas têm efeito específico sobre alguns micro-organismos patogênicos, ou seja, bactérias e fungos que causam doenças. Então, gostaram do nosso programa? Acesse nossa página no Facebook e interaja conosco, facebook.com/AmazonSatEducação. Até o próximo programa. Tchau!